Graça e paz, povo de Deus. Quer dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Estou aqui com vocês hoje e quero participar para vocês que uma tia minha, ela partiu, para o Senhor, está com o Senhor. Tenho certeza que um dia eu vou vê-la, mas hoje ela partiu para o Senhor. E por outro lado eu fico feliz porque eu lembro quando nós fazíamos parte do mesmo movimento, que era aquele movimento que Deus não se agrada. E os irmãos na igreja sabem, de onde Deus me tirou. E ela fazia parte também, O meu tio, que era o chefe do terreiro, ele converteu e toda a família veio, Então fico feliz porque eu fui a primeira pessoa ali que deu aquele passo de fé para que tudo isso acontecesse. E aconteceu na vida dela, Ela, graças a Deus, trilhou pelo caminho da fé até Deus recolhê-la, como fez hoje, como uma filha que honrou, uma filha que caminhou na fé, está com o Senhor. Dando sequência aqui àquela palavra que a gente está falando no livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo número 1, o versículo número 10, ele diz o seguinte: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Queridos, e eu falei, sobre o outro evangelho, como Paulo fala, ele começa esse capítulo 1, exortando os irmãos da igreja da Galácia, e ele vai falando ali, sobre o evangelho. Diz: olha, cuidado, eu soube aí que vocês estão se rendendo a um outro evangelho. Eu soube que tem pessoas que estão pregando um outro evangelho e vocês simplesmente saíram daquele evangelho que nós pregamos, um evangelho de revelação, um evangelho de verdade, e vocês estão se rendendo a um outro evangelho. E eu falei aqui o que o outro evangelho prega, o que ele quer, como é, seus objetivos, seus alvos. Agora, quando você olha, uma das coisas aqui que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele disse que prega o evangelho não para receber favores de pessoas. Ele disse: eu estou pregando o evangelho não é para receber favores de pessoas, elogios, aplausos, favores, recompensas. Não, ele disse: eu não estou pregando o evangelho para isso. Eu não prego o evangelho para isso. E eu, pastor Antônio Alves, não é querendo me exaltar, mas quem me conhece sabe. Eu não tenho intenção de ter lucro com o evangelho, não, de forma alguma. De forma alguma. Tem pessoas que dizem assim: pastor, você é maluco? Porque às vezes eu estou dando palavras sobre finanças, e eu digo para a pessoa, eu disse: olha, se você vai trazer seu dízimo aqui na igreja e você é inimiga de alguém, traga não traga. Porque Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23, ele diz: se vieres ao altar oferecer tua oferta, e chegando lá lembrares que alguém tem algo contra ti, ele disse: deixa lá a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Sabe por quê? Porque não vai adiantar de nada. Não vai adiantar eu dizer: não seja essa pessoa e contribua e tal, e querer receber os teus favores. E daí a pouco, o que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer com isso? É que quando eu abafo essa palavra do Senhor Jesus, que primeiro eu tenho que consertar minha vida para ser um adorador, para ofertar, por isso que as pessoas dizem: poxa, você é maluco? Não sou maluco, eu estou falando a verdade. Porque o evangelho que eu prego não para ter recompensa dos homens, mas eu prego porque sou ordenado por Deus. O próprio Jesus disse: vai e prega o evangelho. Não foram os homens que disseram: Antônio, vai lá e prega o evangelho. Não, de forma alguma. De forma alguma. Quando eu recebi a unção, recebi a consagração, foi apenas um reconhecimento do que Deus já havia feito na minha vida. Você entende? Não foram eles que me deram, não foram os homens que me deram, foi Deus que me deu. E eu tenho que honrar isso aí. É isso que Paulo está querendo dizer.
Sabe o que acontece, querido? É quando eu prego o outro evangelho, e aqui vai o outro evangelho que está sendo pregado, é aquele evangelho que cala. Eu acho lindo quando Deus, ele diz lá no Antigo Testamento, ele diz assim, olha, não receba presente de ninguém, para que você não perca o direito de exortá-lo. Você entendeu? Não receba presente de ninguém, senão você não vai ter autoridade para exortar a pessoa. Mas quando você tem a certeza do teu chamado, não importa, pastor, mas essa pessoa é a maior dizimista da igreja, é a maior ofertante da igreja, sim, mas precisa ser chamada a atenção. Precisa ser chamada a atenção. Eu podia muito bem, não, fecha os olhos para isso aqui, deixa para lá. A pessoa está trazendo oferta, a pessoa está trazendo dinheiro para a igreja, então deixa para lá. Não, porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu tenho uma responsabilidade com Deus, e como pastor eu tenho que cuidar das vidas. Eu não posso chegar diante de Deus, Senhor, eu fiz isso, mas você foi iníquo, porque você não corrigiu quem precisava ser corrigido. Você entende? Então o outro evangelho faz isso. O outro evangelho que o apóstolo Paulo fala aqui, pregado, ele abre a mão. O outro evangelho, ele abre a mão da pureza da palavra, do rigor da palavra. Ele simplesmente deixa. Não, eu quero ter aqui multidão. Eu quero ter na igreja uma multidão. Não, querido, não é multidão. E sim, eu queria ter uma multidão, mas que tem uma identidade cristã, tem uma identidade divina, uma identidade do reino. Aí sim eu quero essa multidão. Eu não quero a multidão apenas para dizer que eu tenho um número aqui na igreja. Eu não quero dinheiro apenas para dizer que a nossa igreja tem dinheiro e ostenta, não de forma alguma. Mas eu quero ter aqui pessoas que eu possa liderar, pessoas que reconhecem quem elas são em Deus. A sua identidade estão se preparando para o céu. Fuja do outro evangelho e viva o evangelho que corrige.